órgão torácico oculomuscular que funciona como o motor central da circulação do sangue. De acordo com o dicionário, esta é a definição de coração. De aparência cônica e formado em sua maior parte por tecido muscular, o coração funciona como uma bomba dupla, distribuindo sangue arterial através do seu lado esquerdo e, através do direito, bombeia sangue venoso para os pulmões. No imaginário popular, o coração é a representação do amor. Arritmias como taquicardia e bradicardia são por vezes relacionadas a surpresas, tristezas, alegrias e euforias sentidas durante a vida. O órgão cantado pelos compositores e declamado pelos poetas é indiscutivelmente a força vital mais celebrada no mundo. Cuidar do coração pode ser frase interpretada em toda sua magnitude como algo sublime, quase que espiritual. Mas os responsáveis de fato por esta conduta são eles, os cardiologistas. Fundamentais no tratamento de doenças cardiológicas e manutenção da prevenção da saúde do coração, os cardiologistas fazem o diagnóstico de quaisquer anormalidades existentes no órgão responsável por bombear o sangue no corpo. Em Mato Grosso, alguns dos especialistas mais competentes e dedicados a esta área de atuação estão reunidos em um único lugar: SBCMT. A Sociedade de Cardiologia de Mato Grosso celebra 40 anos. As 4 décadas de atuação no estado se entrelaçam com o empenho dos vários membros que compõem ou já fizeram parte desta organização, que resultou em uma instituição comprometida com a promoção da saúde aos cidadãos matogrossenses. A contribuição de cada um desses médicos foi essencial para que a SBCMT ocupasse o lugar de prestígio e reconhecimento dos tempos atuais, mas, para contemplar todos os frutos deste trabalho desempenhado com afinco, é preciso observar as raízes profundas que garantiram a consolidação e desenvolvimento da reconhecida Sociedade Mato-Grossense de Cardiologia. E, para contar essa história, é preciso voltar ao ano de 1982, data da fundação da primeira Sociedade de Cardiologia do estado de Mato Grosso. No começo do ano de 1982, em abril precisamente de 1982, fui convidado para uma reunião para a fundação, ou seja, uma criação da Sociedade Brasileira de Cardiologia do estado de Mato Grosso. Eu vim para Santa Casa, a convite do Dr. Fábio Firmino Leite e do Dr. Zelito Monteiro, que era o provedor da Santa Casa, 7 para 8. E nesse esquema eu acertei com o Fábio, Dr. Zé Pedro Gonçalves, Dr. Vanderlei, Dr. Joemil, Dr. Valdemir Lavarria. Nós criamos a primeira reunião da sociedade, da SOCEMAT, que nós criamos, SOCEMAT. Foi criada numa reunião, foi lá no antigo IPEMAT, no prédio do antigo IPEMAT, ali em cima, perto do Dom Bosco, no bairro Bandeirantes. Ali foi feita a primeira reunião da Sociedade Brasileira de Cardiologia, MT. Nesta ocasião, foram eleitos o presidente, Dr. Fábio Firmino Leite, seu vice, Dr. Cid de Campos Borges, e o secretário e tesoureiro eram os doutores José Pedro Gonçalves e José de Araújo e Silva. A comissão científica era composta pelos doutores Celso Gomes da Silva, Serafim Domingues Lanzieri e Jonas José Santana Filho. Registra-se a primeira vitória, o começo de um ciclo, a fundação da SOCEMAT, como foi chamada a Sociedade de Cardiologia à época. Nesta reunião, o Estatuto da Sociedade Brasileira de Cardiologia foi apresentado, lido e aprovado por unanimidade. 18 homens começaram, então, a escrever a história da cardiologia no estado. Fundou depois da divisão do estado de Mato Grosso, que foi em 79. E nós fizemos a nossa sociedade aqui em 1982. Nós reunimos
num restaurante, num bar, onde nós discutimos sobre a sociedade, finalidade. Um ficou para fazer o regimento, outro ficou para fazer isso, cada um com uma função. E elegemos o Fábio Firmino Leite como o primeiro presidente da Sociedade Mato-Grossense de Cardiologia. Composta por poucos membros, quórum que refletia a abrangência de especialistas presentes no território mato-grossense, a recém-fundada sociedade permaneceu por anos inativa. O hiato apresentou-se como um bloqueio átrio-ventricular. Nesse período, a gente vinha fazendo umas reuniões, mas como nós éramos poucos colegas, era muito difícil para obter o apoio. O pessoal aí acho que ainda não tinha aquele entusiasmo pela SBC, poucos tinham, né? E a gente vinha fazendo reunião várias vezes. Pela dificuldade de comunicação com outras cidades e vários outros fatores, a Socemat, como se chamava a sociedade daqui, estava inativa, não estava produzindo. Apesar do afinco dispensado à estruturação da instituição, a distância dos grandes centros se tornou a principal barreira estabelecida entre a Socemat e as sociedades existentes nos demais estados do Brasil. E como proceder para fazer essa sociedade local caminhar? Quando nós comentávamos nos congressos com colegas que eram da SBC, eles falavam que eles enviavam convites aqui para a sociedade daqui, para a Socemat, para que participassem do congresso, o presidente, a diretoria, mas ninguém ia. E aí nós começamos a fazer reuniões entre nós mesmos, né? Essas duas primeiras diretorias estavam isoladas, não é, por meio desse distanciamento que tinha, não é? A sociedade ainda vivia muita dificuldade, porque você consegue realizar evento científico através de patrocínios. E os patrocínios vêm principalmente das indústrias farmacêuticas. E nós ainda não tínhamos esse crédito com essas indústrias, porque as centrais ficavam lá em São Paulo e o pessoal ainda não nos olhava com os olhos para poder investir aqui no estado. A dificuldade de comunicação e, por consequência do desenvolvimento das atividades da sociedade, perdurou até 1991. E ficamos de falar com o Cid Borges, porque o Cid Borges era um dos cardiologistas mais conhecidos aqui, mais antigos, e o Salerno foi falar com ele. E o Salerno foi no primeiro, falou com o Fábio Firmino Leite, que foi o fundador da sociedade, na primeira, em 1982, e depois falou com o Cid Borges e convenceu o Cid Borges a aceitar conduzir a sociedade a partir daí. E aí o Cid Borges falou que aceitaria desde que nós tocássemos a sociedade. Ele não estava com tempo, etc. Eu assumo, mas vocês tocam a sociedade. Em 6 de julho de 1991, em um evento no Hotel Eldorado, onde hoje é o Deville, o José Carlos Nicolau, que era presidente da Regional de São José do Rio Preto, era conhecido da Fátima, cardiologista, e veio a convite dela para um evento aqui. Veio junto com o José Antônio Ramírez, que era diretor do FUNCOR. Uma das funções do FUNCOR é essa de divulgar os consensos da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então vieram os dois para cá. Nesse evento, o Cid Borges assumiu a presidência da Socemat, o Salerno a vice-presidência, o Leônidas como secretário, Mário Angeloni como tesoureiro e eu do departamento científico, presidente do departamento científico. A partir daí nos reuníamos no meu consultório para discutir tema que trazíamos.
um caso interessante que a gente via, ou um artigo que tivesse lido. Na época eu assinava dois periódicos, o New England Journal of Medicine e o Circulation, que é a revista oficial do American Heart Association. E cada um de nós trazia um trabalho e discutíamos entre nós. O desenvolvimento das atividades da Socemat foi retomado, ainda que de forma tímida, quando em um congresso realizado em Campo Grande, uma única frase mudou o rumo da história da sociedade. E como uma taquicardia ventricular, o ritmo da SBCMT mostrou-se chocável. As palavras proferidas por um membro da SBC Nacional são lembradas até hoje como a corrente elétrica de um desfibrilador, necessário para que a SBCMT emergisse de uma parada, redirecionando assim o rumo da história. Nesse congresso estávamos eu, o Alberto, o Lamartine, a Fátima, o Scala, o Cláudio e o Leônidas, que eu me lembre. O Ramírez disse uma frase repetidamente que nos marcou e mexeu com nossos brilhos. Ele falou: Mato Grosso está no mapa do Brasil, mas Mato Grosso não está no mapa da cardiologia brasileira. O Ramírez tinha sido meu preceptor lá no INCOR e ele gostava de frases de efeito, sempre dava uns exemplos assim meio bombásticos, mas essa frase realmente teve um bom efeito. Durante a realização do Congresso de Cardiologia em Campo Grande, da Sociedade de Cardiologia de Mato Grosso do Sul, quando o então presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Dr. José Antônio Franchini Ramírez, na presença do vice-presidente, o saudoso professor Abrão Affione Neto, ele nos chama, nós estávamos mais ou menos um grupo de 7, 8 cardiologistas, e diz uma frase absolutamente emblemática. Ele diz: olha, Mato Grosso está no mapa do Brasil, mas a cardiologia de Mato Grosso não está no mapa da cardiologia brasileira. É um norte para a gente, desde que o Dr. Scala colocou essas palavras, que a gente quer estar no mapa do Brasil da cardiologia, eu acredito que a gente atingiu. Começou a existir uma reciclagem dos profissionais da cardiologia aqui em Mato Grosso, juntamente com os papas da cardiologia nacional, e essa integração colocou Mato Grosso no mapa da cardiologia nacional. Após despertar da atenção ocasionado pela frase de impacto, vários cardiologistas, juntamente com a diretoria da Socemat, deram início ao período de transformação. Dia 30 de agosto de 1994, foi determinada a realização de uma Assembleia Geral onde todos os cardiologistas do Estado foram convocados com a finalidade de eleger a nova diretoria da sociedade. Na ocasião, estiveram presentes especialistas atuantes na capital e no interior mato-grossense. Uma chapa foi montada e aprovada por unanimidade. Em agosto de 94 foi constituída uma nova diretoria, tendo como presidente o Dr. José Almir Adena, e a partir de então nós nos propomos, e ele ficou no biênio de 1995 e 1996, e nós nos propomos a realizar o primeiro congresso de cardiologia do estado de Mato Grosso. Nessa época nós tivemos uma importante contribuição do nosso amigo, que hoje infelizmente não encontra mais no nosso meio, ele faleceu, Dr. Abrão Affione Neto, que nos ajudou muito. O Dr. Abrão é de Goiânia e nessa época já tinha constituído a Sociedade Centro-Oeste, que envolvia os estados de Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal. E o Dr. Abrão nos deu muita força. Nessa época ele era o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E para realizar esse congresso, durante um congresso da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ele levou o Dr. Almir a todos os estandes das indústrias farmacêuticas, o apresentou e pediu a contribuição para a gente, de patrocínio, para a gente realizar o primeiro congresso.
que aí nós conseguimos e foi um sucesso. Eu como presidente, o Leônidas como vice, a Fátima como primeira secretária, Lamartine como segundo secretário, Alberto Najar como tesoureiro, primeiro tesoureiro, Salerno como segundo tesoureiro, o Scala como diretor do departamento científico e vários colegas do interior como membros desse departamento, e o Herbert Monteiro, diretor do FONCOAR. Determinou-se também o endereço da primeira sede oficial da sociedade, Avenida Isaac Póvoas, número 516, consultório do Dr. José Almir Adena. Entrevistas nos jornais, abordando temas relacionados à cardiologia, jornadas no interior do estado, simpósios e eventos foram organizados e realizados. Tudo caminhava em direção ao crescimento da sociedade quando, sugerido por colegas da especialidade, os membros da então SOCEMAT tomaram uma das decisões mais marcantes dos 40 anos de história: a troca do nome. A SOCEMAT passou então a se chamar SBCMT. Um novo estatuto foi redigido e, se assemelhando às sociedades presentes em outros estados do Brasil, a SBCMT passou a ganhar notoriedade. O primeiro evento que nós realizamos, contando com o Dr. Randos Batista, contando com o Dr. José Pedro da Silva, que era eminente cirurgião cardíaco da Beneficência Portuguesa, e com o apoio da Unimed, que divulgou de uma maneira importante o nosso evento, nós conseguimos na Unimed que mais de 100 pessoas estivessem presentes no nosso evento. Então, a partir daí, com toda uma programação que envolveu aproximadamente 2 dias, a gente pôde realmente, tendo uma programação de alto nível, as pessoas perceberem e começarem a participar dos nossos eventos. As campanhas de hipertensão arterial, né, que tem colegas na sociedade extremamente experientes para isso. Eu costumo brincar que tratar a hipertensão arterial é mais difícil que operar um coração. Eu acho que eles não acreditam em mim, mas para mim é muito difícil. Então essas campanhas são muito importantes, com a doença que mata silenciosamente, né? Campanhas, enfim, peso, as pessoas, tabagismo, enfim, toda essa atuação da SBC, né, um esclarecimento da população é importante, né? O conhecimento liberta as pessoas, né? A SBC, ela sempre promoveu muitos eventos científicos, né? Eu acho que o mais importante para o especialista, para o clínico, é você ter acesso a informações. E os cardiologistas da época tinham muito contato com o pessoal de São Paulo, principalmente, né? De Goiânia, do Rio também, mas principalmente de São Paulo. E os eventos, então, o principal da sociedade, né? Trazer informações, atualizações. Naquela época não era que nem hoje, que tem tudo no celular, né? Na época tinha os eventos presenciais mesmo, os professores, desenvolvimentos dos protocolos, consensos, né? E as informações sempre chegavam recentes para a gente, né? Daqui para São Paulo se tornou uma distância curta com a presença da sociedade, né? E assim, eu participei também do desenvolvimento da cardiologia, junto com a sociedade também, o desenvolvimento da cardiologia, né? Eu vou contar um aspecto histórico em relação às sedes. Nós não tínhamos sede. A primeira sede estava no consultório do presidente Dr. Almir Adena. A segunda sede estava no consultório do Dr. Leônidas. Então nós tínhamos comprado, não é, com a colaboração de todos os colegas, um terreno lá no bairro Bosque da Saúde, vendemos esse terreno e eu tive a honra de assinar a escritura da nossa sede atual, que fica na Isaac Póvoas, 516, que é a sede, e então, na minha gestão, em 16 de dezembro de 2001, nós fundamos a sede atual da Sociedade Brasileira de Cardiologia de Mato Grosso. A nossa sede, na época, ela já tinha sido comprada, mas nós fizemos um projeto de arquitetura, formando uma sala de reunião, uma sala, um auditório que pudesse ter as nossas palestras, e chamamos e fizemos a
inauguração da sala e considerando assim o doutor Fábio Firmino Leite, que foi um dos fundadores, a sala como Fábio Firmino Leite, o auditório como o doutor Cid Campos Borges. Então, e nós prestigiamos nesse momento também, homenageamos naquela época todos os fundadores da Sociedade de Cardiologia em um evento importante da nossa cidade. Em 2010, 2011 eu me tornei presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia de Mato Grosso. Fui a primeira e a única mulher a ser presidente da SBC-MT. Durante o período da minha gestão, nós fizemos muitos eventos, né, sempre com muita dificuldade, porque como é uma regional pequena, o apoio financeiro era difícil de conseguir dos laboratórios, né, a gente contava muito com o apoio financeiro regional aqui de farmácias, de hospitais, de colegas, de clínicas daqui, né? E nós conseguimos fazer muitos eventos com excelente qualidade científica, contando com palestrantes nacionais de renome nacional e palestrantes locais também, valorizando os profissionais da cardiologia aqui do Mato Grosso. Fazendo com não só os colegas de Cuiabá, como os colegas do interior também viessem a fazer parte dos congressos como palestrantes, como os coordenadores de mesa, e incentivando a participação deles nesses eventos, assim como incentivando também a participação dos acadêmicos, porque nessa época nós já tínhamos faculdades aqui, não só a UFMT, mas também a Unic, e trazer esse aluno para próximo da gente desde o início da sua formação, para aprender sobre cardiologia e mostrar aí a nossa felicidade de exercer a nossa missão de cuidar dos corações das pessoas. Foi um marco muito grande na minha gestão transformar os eventos da SBC como eventos de capital mesmo. Então os congressos ficaram congressos mais robustos, a gente trouxe palestrantes, a SBC sempre trouxe palestrantes muito bons, nós trouxemos palestrantes de excelente categoria, dos centros, dos grandes centros, São Paulo, Rio, e nós transformamos o jeito de fazer, na minha gestão, transformamos o jeito de fazer o congresso da SBC. E, consequentemente, isso veio trazendo cada vez mais às próximas gestões essa maneira também de fazer um congresso mais robusto, um congresso com mais tecnologia, um congresso que traz uma grande informação. Me tornei presidente aos 34 anos, e foi um negócio que eu fiquei super feliz, né? O presidente mais jovem de sociedade do país, fizemos eventos grandes e foi uma diretoria que se preocupou em fazer um legado financeiro para as próximas, para crescimento e para fazer esse movimento bonito que os meninos estão fazendo hoje, que é a cardiologia também está bem presente no interior, com eventos de uma qualidade ímpar, sabe? Os nossos convidados que vêm de fora ficam assustados com a qualidade dos nossos eventos. E um evento que também marcou muito foi um evento que a gente fez no final da minha gestão como presidente. Foi o primeiro evento que a gente fez de departamento de imagem cardiovascular. Como eu sou dessa área, da área de imagem cardíaca, foi um evento muito bom que a gente trouxe, que teve uma participação muito grande dos colegas cardiologistas, então para mim também foi muito importante. Fico impressionado que assim, a gente sempre vê a melhora da nossa sociedade, como a nossa sociedade tem crescido, como ela é uma sociedade que, frente às outras sociedades dos outros estados, ela não deixa nada a perder, né? E assim, a cada gestão que a gente vê a participação dos colegas, a gente vê uma união, não só de quem faz parte da diretoria, mas uma união dos colegas, dos associados. O que eu acho muito bom da nossa sociedade é essa integração que a gente tem com o interior. Quando fui presidente, quando participei da diretoria, a gente sempre querendo fazer os eventos no interior para trazer os nossos colegas, para eles participarem juntos. E também, sempre quando a gente faz esses eventos, a gente vê a alegria que eles têm de receber os eventos da sociedade, participa e a gente sempre tem uma grande adesão. Então a SBC é uma grande agregadora dos valores profissionais da cardiologia do Mato Grosso. Eu devo muito da minha evolução profissional à iniciativa da sociedade, porque com a união dessa sociedade, com os eventos realizados, ela proporcionou uma atualização frequente e constante dos profissionais do interior.
Eu faço uma analogia com uma árvore. Nós somos as folhas, depois vem os galhos mais grossos e o tronco, né? E na medicina também funciona assim. Digamos que o tronco talvez fosse um Instituto do Coração de São Paulo, por exemplo, mas nós somos as folhas. E a gente vai nutrindo aqueles galhos, aqueles troncos com nossos pacientes. Para nós que estamos no interior, né, principalmente na época quando eu cheguei no interior, em Sinop, a gente via que faltava, né? Faltava essa parte científica. Então, realmente, como os nossos amigos comentaram, a parte científica para o nosso estado estava faltando. E se faltava isso em Cuiabá, imagine para a gente que Sinop, 500 quilômetros adiante. Na verdade, eu fui o segundo cardiologista na cidade. É fundamental isso, essa presença da SBC, MT no estado inteiro. Muita coisa mudou, porque agora você tem congressos, como o pessoal falou já, e eu acho que é uma coisa importante, é o nível da cardiologia. Quer dizer, eu acho que a sociedade de cardiologia, ela reflete um pouco o nível da cardiologia no estado, né? Hoje você vê as prescrições, os tratamentos, hoje aqui em Cuiabá, você faz igual a qualquer lugar do mundo. A sociedade, ela vem acompanhando isso, quer dizer, a evolução, grande parte, eu acho que são duas coisas, tanto a melhora do nível dos cardiologistas fizeram uma sociedade melhor, como a sociedade está contribuindo para que esses cardiologistas se atualizem também. A Sociedade de Cardiologia é importante não só para a população, mas para os próprios nossos colegas, tanto cardiologistas como os outros especialistas, clínicos, gerais, porque eu acho que a sociedade para mim foi muito importante, que me integrou quando eu cheguei aqui em 2006 eu cheguei, em 2008 eu já estava na diretoria, integrou com os colegas do estado todo, inclusive do interior. A sociedade tem para a gente um papel fundamental nessa integração dos cardiologistas de todo o estado. Nós começamos lá em 1985, um grupo pequeno de cardiologistas. A gente vê a sociedade crescer, florescer, aumentar o número de cardiologistas, todos muito bem formados. A gente vai sair com uma vitória de um trabalho de todos, desde o início até a presente gestão. E esperamos que continue assim cada vez mais. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, tanto no Mato Grosso como no Brasil em geral, ela é fundamental na divulgação de conhecimento e prevenção de doenças cardiológicas para a população. Esse período em que me propus a ser presidente da SBC, 2020 e 2021, foi um desafio enorme. Nós não tínhamos passado por nada semelhante na nossa época, na nossa era que vivemos. Foi a pandemia do Covid-19. Uma vez nos deparando com essa situação, nós tomamos a iniciativa de reforçar e criar esse conhecimento online e instituímos a SBC MT TV, a qual pudemos gravar diversos capítulos, né? E que foram assuntos muito valiosos, correlacionando as doenças do coração com a pandemia pelo Covid-19, né? Trazendo informações valiosas ao público em geral. No final de 2020, planejamos entrar numa plataforma chamada Macadu, que se consolidou neste ano de 2021. A Macadu é como se fosse uma plataforma semelhante ao YouTube, mas que é voltada para médicos. E lá temos nosso canal da SBC Mato Grosso e criamos ali a rotina de fazer lives mensais. A importância da Sociedade de Cardiologia é doutrinária. Ela é o fórum aonde se discute o que vai ser e o que não vai ser utilizado, o que é verdade e o que não é verdade. A Sociedade de Cardiologia, ela tem essa função primordial. Ela tem que reunir dentro de si pessoas de indiscutível capacidade técnica e que vão fazer a crítica daquilo que a todo instante se incorpora na nossa prática. Os colegas que militaram aqui em épocas remotas, né, eles são referências morais. Muito mais do que
ter contribuído para o progresso técnico da cardiologia, embora eles tenham feito isso também, mas muito mais que isso, eles são referências morais, pessoas que nós temos dentro do coração com respeito, né? Uma memória terna, solene. A cardiologia do Mato Grosso tem algo muito interessante que, como tem médicos oriundos de diversos estados do Brasil, acaba sendo bastante democrática e acaba trazendo expertises de diversos estados. E isso vem a somar para a cardiologia estadual e, obviamente, vai representar lá na frente para o paciente também. E hoje, assim, a gente sabe que a Sociedade Brasileira de Cardiologia, MT, é uma sociedade cada vez mais renomada, mais conceituada dentro do cenário da cardiologia nacional. Os 40 anos da fundação da SBC-MT refletem um marco histórico de uma instituição comprometida com o juramento da prática da medicina com honestidade. A sociedade é composta por especialistas, seres humanos com diferentes histórias que juntos formam uma equipe. São filhos, pais, mães que por vezes abdicam do convívio familiar para assumirem a função de cuidar das pessoas que precisam de auxílio, para que estes possam voltar para suas casas, seus familiares. O exercício da cardiologia é, sobretudo, uma missão de amor.